Tenha sempre confiança em Deus nos tempos de perigo, angústia e aflições. Parte 20, dia 1/8/2024. C. Abordagem de Esther. Podemos reconhecer a mão da providência na superação dos temores de Esther quando solicitada a abordar o rei em favor dos judeus. Ao entrar sem ser chamada no tribunal interno, ela se sujeitaria à morte por lei. A julgar pelos costumes do nosso próprio país, podemos pensar que o risco dela era pequeno. Mas, ao avaliar o seu perigo, deveríamos ter em conta os caprichos dos déspotas em países onde prevalece a poligamia. No momento, dedicam à destruição o objeto pelo qual adoravam no momento anterior. Além disso, Esther tinha motivos para apreender uma alienação de afeto, ou pelo menos uma frieza, já que ela não havia sido chamada à presença dele havia 30 dias. Aqui, de fato, está outra circunstância providencial que deveria provocar nosso espanto. Qualquer que tenha sido a razão pela qual o rei a negligenciou por tanto tempo, a coisa era, sem dúvida, parte do plano divino para que o perigo de Esther pudesse aumentar, sua fé fosse submetida a uma provação mais severa e seu próprio poder se manifestasse mais plenamente na obtenção para ela uma recepção graciosa. Obstáculos. Deixe os filhos de Deus olharem para isso e aprenderem uma lição. Quando Ele os chama para deveres árduos, em vez de suavizar o caminho e remover a aparência de dificuldade ou perigo, Ele muitas vezes, por sua providência, lança obstáculos em seu caminho. Uma esposa, ao seguir a Cristo, em vez de deleitar o marido, pode causar-lhe a maior ofensa. Os filhos podem tornar os próprios pais seus inimigos pela obediência ao Pai Celestial. Em vez de induzir seus discípulos a descobrirem suas leis e ordenanças pelas perspectivas de maior aceitação pelo mundo. Ele não lhes prometeu nada além de ridículo e ódio. Em vez de lisonjear cada exemplo de obediência com honras e recompensas adicionais da parte dos homens, a descoberta das leis e instituições do reino de Cristo pode ser seguida pela perda de todas as coisas. Deus não subornará seu povo para servi-lo. Ele não garantirá a lealdade deles, escondendo-os do perigo. Eles devem dar a vida, se ele assim o exigir, ou desistir da esperança da herança celestial. Eles devem avaliar o custo e estar disposto a incorrê-lo. Eles devem tomar a cruz e segui-lo. Lucas 14, 26, 33. Eles não devem temer aquele que tem poder para matar o corpo, mas sim aquele que pode punir a alma e o corpo no inferno para sempre. Mateus 10, 28. Cristo deve ser obedecido na perspectiva de todo perigo. Quem ama sua vida perderá a vida eterna. João 12, 25. No entanto, em geral, pode-se observar que, quando os cristãos se dispõem a enfrentar todos os perigos por amor de Cristo, os maiores perigos reais que possam ter temido são-lhes afastados. Quando Deus os provou suficientemente, Ele remove a provação. Tiago 1, 2, 4. O aparente perigo de Esther foi aumentado pela sua longa negligência. No entanto, afinal de contas, o seu Deus conseguiu que ela fosse aceita pelo rei. Uma provação extrema. É absurdo subestimar o julgamento de Esther. Ela própria deve, sem dúvida, ter sido uma melhor avaliadora da extensão do seu perigo do que nós podemos ser agora. E ela o valorizou tanto que, a princípio, recusou-se totalmente a atender ao pedido, até mesmo de Mordecai, a quem, em todas as outras coisas,
ela havia prestado a deferência devida a um pai. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que para qualquer homem ou mulher que se aproxima do rei no pátio interno sem ser convocado, o rei tem apenas uma lei: que ele seja condenado à morte. A única exceção é o rei estender-lhe o cetro de ouro e poupar sua vida. Mas já se passaram 30 dias desde que fui chamada para ir ter com o rei. Esther 4:11. Sua vida então foi realmente perdida pelo ato, e poupá-la era o perdão de um criminoso condenado à morte. Além disso, ela deve, nesta aproximação ao rei, aparecer num novo personagem, como uma cativa, como uma judia, como uma destas as entregues à morte na concessão a Amã. Em tais circunstâncias, ela poderia muito bem ficar apreensiva de que, com a sua morte, ele pudesse abrir caminho para um sucessor. Que confiança deve ser depositada nas afeições de um déspota caprichoso? Que confiança deve ser depositada no homem insensível que poderia desistir da bela Vástia? Não poderiam algumas razões de Estado operar para a destruição de Esther? Amém. Tem continuação. Louvado seja o nome do Deus de Israel. Amém e amém.